Fala galera, trazendo aqui para vocês mais uma dica hoje, tá? Dessa vez sobre functions, tá? Na última aula a gente viu os blocos anônimos, agora a gente vai aprender como transformar um bloco anônimo daquele em uma função nomeada que nos possibilita executar o código a partir de qualquer query ou até de outros blocos anônimos também. Então, diretamente ao ponto, tá? Então, vamos aqui. Eu criei, para servir de exemplo, uma tabela que possui um campo chamado data de nascimento, tá? A gente vai criar uma function aqui, pequena, que vai nos possibilitar calcular a idade desse cliente, tá? Desse cliente fictício que eu criei aqui, tá? E o que é que a gente vai usar para calcular? Simples. A gente vai fazer o cálculo da idade, que é utilizando o mouse between, passando como parâmetro a data mais atual, no caso aqui o sysdate, depois a data de nascimento, tá? Dividir isso aqui por 12 e depois truncar, porque eu não quero os números fracionados, né? Só quero os inteiros. Então, aqui está a idade de cada indivíduo, beleza? Mas, para que serviria a função se a gente pode fazer assim, tá? Claro, eu vou usar esse exemplo, que é um exemplo mais simples, porém, a função, ela serve para que a gente não precise estar repetindo todo esse código na nossa estrutura. Então, eu vou encapsular isso aqui dentro de uma função. Toda vez que eu precisar calcular a idade do indivíduo, eu chamo aquela função, passando como parâmetro a data de nascimento e uma data de referência, e ele nos vai dar a idade até aquele ponto. Caso aquela idade seja negativa, com base na data que foi passada, a gente vai retornar 0, tá? Vai considerar que o indivíduo não possui idade, não nasceu ainda. Então, para a gente criar uma função é bastante simples. A gente inicia com o comando create function. Importante aqui, se vocês já criaram a função, então aqui vocês podem colocar o replace, né? Como eu ainda não criei a função, eu não vou colocar apenas para demonstração, se bem que possuir o replace aqui não faz diferença alguma para o nosso código, tá? Então, create function. Depois eu tenho que dizer qual é o esquema, né? Eu vou criar aqui no meu OshDB. Tenho que dizer qual é o nome da função. Geralmente, quando a gente cria uma função, a gente coloca o fn para dizer que é uma função e o que é que ela vai fazer. Eu vou só chamar de fn idade, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, f idade, func idade, enfim, eu vou colocar como f idade, tá? Depois, a função precisa receber parâmetros. A gente vai passar 2 parâmetros aqui. Eu vou chamar o primeiro parâmetro de p dt nascimento. Vou até botar aqui separadinho para ficar mais organizado, que vai ser do tipo date. O segundo parâmetro vai ser o p dt referência. E eu vou colocar aqui do mesmo tipo, date, claro, mas eu vou colocar um atributo da function, dos parâmetros da function, que é o default null. Sendo assim, aliás, eu nem vou colocar o default null, eu vou colocar o default sysdate, ou seja, se o indivíduo não passar nenhum valor para essa data de referência, ele vai considerar como a data atual, tá? Como o sysdate. A function, ela precisa ter um retorno, tá? No caso aqui, eu vou retornar um inteiro. Então, vou colocar aqui que eu quero retornar um number, vou botar dessa forma. E depois aqui, eu preciso declarar as variáveis.
para essa minha function, eu só vou ter uma variável. Vou chamar de a variável de retorno, do tipo number, e que recebe 0. Ou seja, eu estou criando uma variável do tipo number e já instanciando ela com o valor 0. Tá? Agora, aqui inicia o nosso código propriamente dito, entre o begin e o end. Como esse bloco de function ele é um bloco nomeado, né, nós devemos colocar aqui, após o end, o nome da função. Se fosse uma procedure, colocaríamos o nome da procedure. Tá? E aqui eu posso implementar o código que faz toda a validação. Tá? Apenas para critério de demonstração, eu vou fazer através de um select. Select o mesmo código que eu usei lá, o trunc months between, só que aqui entre os parâmetros eu vou passar primeiro a data de referência, vírgula, depois a data de nascimento, da mesma forma que fizemos, tá? E isso aqui eu vou dividir por 12 e vou jogar na nossa variável de retorno. From dual. Dual é uma tabela do Oracle que só tem um campo chamado dummy, e ela serve para fazer select que você quer retornar somente um registro, tá? Para rodar esse tipo de cálculo aqui. Eita, coloquei aqui um colchete, já corrigi. E eu vou fazer aqui if, apenas para garantir que não vai ter número negativo, se retorno for menor que 0, então retorne 0. E if, não preciso fazer um else, porque quando ele retornar aqui, ele já sai, tá? Então, ele repetiu aqui o end if. Aqui embaixo eu retornarei, quer dizer, se deu tudo certo, eu retornarei, return, o valor da nossa variável retorno. Ok? Feito isso, tá, vamos considerar que aqui pode dar um erro que a gente não conhece, tá? O Oracle, ele possui exceções, a gente pode criar aqui uma declaração de exception when others, ou seja, qualquer erro aconteça, then eu vou colocar aqui para ele retornar 0 também. Tá? Isso aqui é uma boa prática você utilizar as exceptions. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma exception genérica, só para garantir que se for passado qualquer valor incorreto aqui, ele retorne 0, tá? Ele não estoure um erro na tela. Então vamos compilar. Feito isso, vamos agora olhar no dicionário se a nossa function está válida, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu posso rodar um select asterisco from na tabela all objects, chamar de obj, onde obj.object name é igual ao nome da nossa function em caixa alta. Vou chamar aqui de f-idade. Vamos ver se ele vai identificar esse objeto e como é que está a situação dele na nossa base. Ó, tá válida. Pronto. Se tudo deu certo agora, quando eu chamar a nossa function naquele select que eu criei, deixa eu botar aqui, db.cliente c. Então, vamos retornar aqui o c. o nome do cliente e a idade. Tá? Então, se deu tudo certo, eu posso chamar a função assim, ó, db.fnidade, aliás, fnidade não, fidade. Passando como parâmetros, primeiro
a data de nascimento. Então, qual é a data de nascimento da minha tabela? É o campo c.dt nascimento. Se eu não passar nada, essa minha function irá usar como data de referência a data atual. Então, eu vou colocar um alias aqui, idade, e vou rodar essa query aqui para a gente ver se vai calcular certinho, sem erro. Olha aí, calculou a idade de cada uma das pessoas, tá? Se eu informar a data aqui, vamos colocar uma data to date, início, vou botar aqui, 1º de janeiro de 1930. Dia, mês e ano. Ok. Deixa eu separar aqui esses atributos para ficarem mais visíveis. Bom, vamos rodar a query agora, passando aqui uma data específica. Então, se eu passar uma data específica, nossa function tem que considerar esta data. Tá? Então, algumas idades aqui virão zeradas, né? Outras virão calculadas. Vamos ver. Olha aí, todas as idades vieram zeradas e só quem nasceu antes de 30 veio com o ano calculado, tinha 4 anos. Então, vamos aumentar aqui para 1960. Vamos ver se vão... mais uma pessoa. Esse aqui aumentou para 34 anos. Vamos aumentar aqui para a década de 80. Vamos ver quantas pessoas possuem idade. Olha aí, tá? E as functions também podem ser utilizadas nas cláusulas where, tá? Então, eu posso usar a mesma function que eu utilizei, tá? Vou passar só a data do nascimento. Aqui. Opa. E eu vou dizer que eu quero todo mundo cuja idade seja menor que 30. Vamos ver se tem alguém menor que 30. Olha aí, tá? Brad, Espírito Gourmet e Tamara tem menos de 30 anos. Então, gente, basicamente é isso que são as funções, tá? É muito fácil de criar. Então, fiz uma função aqui bem simples, só um cálculo de idade, mas aqui o céu é o limite, tá? Então, se vocês quiserem, posso fazer umas funções mais complexas, utilizando cursor, utilizando outros atributos. É só vocês pedirem aí que a gente faz, tá? Então, muito obrigado. Deixem aí seu joinha, seu dislike se não curtiram, tá? Espero que tenham gostado agora do áudio. Eu tô falando um pouco baixo por conta da hora, que tá um pouco avançada, mas a tendência é meu áudio ficar um pouco melhor, tá? Então, muito obrigado e fui!